Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise ao empate do Sporting Clube de Braga sobre o Famalicão. Empate a 2 bolas no Estádio Municipal de Braga. Comigo em estúdio conto com Rui Casaca e Barroso. Rui, começando por si, que lições é que há a retirar deste empate? Um jogo incaracterístico, até pelo facto do Sporting Clube de Braga começar a jogar com 10, ainda muito cedo na partida. Boa noite. É um jogo que tem duas partes. Tem, Dois jogos num, como disse Carvalhal quase. É um jogo até à expulsão, é um jogo há um outro jogo depois da expulsão. É um jogo em que o Braga entra muito bem no jogo, como se esperava, depois daquela boa exibição de Arouca. Nós falámos aqui isso a semana passada, que é a dificuldade que os treinadores hoje têm de chegarem ao dia do jogo e não saberem às vezes se podem contar com os jogadores todos ou não, né? Infelizmente esta pandemia tem-nos trazido estas surpresas. Por exemplo, da não inclusão do Vitinha na equipa, que em cima da hora também testou o Covid. O Abel Ruiz, tendo que ter que jogar o Falé naquela posição. Outros clubes que de certeza se estão a queixar do mesmo, mas nós nesta altura precisávamos da equipa forte, da equipa na máxima força para atacar esta parte final do campeonato, ou seja, a segunda volta ainda toda, não é? Mas o jogo é um jogo que começa bem, é um jogo que começa com o Braga no seu modelo normal, a fluir bem o jogo, consegue fazer um golo, podia ter feito o segundo golo. Aí acontece depois aquele lance da expulsão que eu tenho muito medo. Se vocês repararem, eu raramente falo nas arbitragens porque acho que é dar importância a quem não tem importância no jogo. O importante é os jogadores, é os treinadores, é a maneira como os jogadores jogam bem ou mal, os treinadores mexem ou não mexem nas equipas, o público, a massa associativa. Eu não gosto de falar muito nos árbitros. Agora, o que faz nesta altura olhar ou estarmos um bocadinho mais insatisfeitos com esta atuação deste árbitro é a falta de qualidade do próprio árbitro. Ou seja, para além da falta de qualidade do próprio árbitro, temos uma dualidade de critérios a nível nacional que é preocupante. Ou seja, nós temos um lance destes a meio campo, com a sola, certo, mas da parte lateral, um lance perfeitamente normal de ser admoestado com um cartão amarelo. E depois vemos outros jogos, no caso do Benfica, no caso do Sporting, com entradas gravíssimas e os jogadores a não serem expulsos. Quer dizer, esta dualidade de critérios é que não devia existir. E depois, para além disso, temos a qualidade do próprio árbitro, que é muito fraco. Isto é árbitro regional. Não tem potencial para andar, ou não tem categoria para andar neste tipo de competições, e veja-se o aspecto disciplinar. Eu falo mais no aspecto disciplinar, nem entro nos aspectos técnicos dos árbitros, mas no aspecto disciplinar, nós temos um cartão amarelo dado ao Al-Murrati aos 6 minutos, que é ridículo, é uma coisa ridícula, e faz com que condicione logo todo o jogo, quer do elemento do jogador, quer da própria equipa, e mais, tira-nos estes jogadores já do próximo jogo. Ou seja, o critério de disciplinar irresponsável por parte do árbitro, uma coisa... eu pensei que este tipo de árbitros já não existiam, mas infelizmente ainda temos desta gente que se impõe desta maneira dentro dos jogos. Em relação ao aspecto técnico, pronto, o jogo a partir dali alterou-se. Apesar do jogo continuar a ser um jogo repartido, não é? O golo do empate do Famalicão acontece de um grande remate do jogador do Famalicão. É uma ação individual de grande qualidade. Mas mesmo a segunda parte há ocasiões repartidas,
mesmo com 10 jogadores, o Braga consegue igualar o tempo de posse de bola, tem mais remates que o Famalicão, ou seja, o jogo era um jogo que estava mais ou menos equilibrado, mesmo jogando com menos um jogador. Na altura em que penso eu que o Carvalhal tenta fazer mais qualquer coisa para ver se ainda consegue, mesmo com 10, chegar a vencer o jogo, é exatamente quando acontece o golo do adversário. Numa perca de bola do Galeno do lado esquerdo, com a equipa desequilibrada, exatamente porque a equipa não tem estado estruturada para jogar neste modelo e porque a equipa, a partir da expulsão, começou a jogar com 2 linhas de 4 e com o Falé na frente só. E muita juventude na equipa faz com que uma perca de bola do lado esquerdo, todo o nosso lado direito já está desprotegido e não pode estar. Não é? Quando estamos a jogar com uma linha de 4, se sobe do lado esquerdo, do lado direito tem que estar... Portanto, houve essa falha. Felizmente para nós acontece aquele lance no final que vem pôr pelo menos alguma justiça, mas era um jogo que se antevia até à expulsão do Bruno, um jogo que o Braga ia ser um jogo conseguido, ia ser um jogo que o Braga ia ter uma vitória, penso eu, inclusive uma vitória fácil. Barroso, como é que olha para este jogo, para aquilo que o Sporting Clube Braga conseguiu fazer e desde logo para a alteração de estratégia a partir do momento em que está a jogar também com um a menos? Boa noite. O Sporting Braga começou o jogo muito bem, marcou um golo, podia ter feito outro. Depois, a partir da expulsão, na minha opinião, ridícula, porque o miúdo dá-lhe na bota e nem... O que é mais estranho é que nem o VAR sequer fez nada. O miúdo fez aquela falta no primeiro terço do campo, ainda no campo adversário. Neste caso defensiva do Famalicão. O Sporting Braga está claramente por cima. Ficou a partir daí com menos um jogador do Sporting Braga. Mas, sinceramente, eu acho que não se notou muito. O Sporting Braga controlou sempre o jogo, esteve sempre... Se formos a ver as estatísticas, o Sporting Braga teve a mesma bola de bola, o Sporting Braga teve menos as abordadas, mas teve ali quase tudo ali ao mesmo nível. O Sporting Braga, na minha opinião, fez um jogo derivado ao que aconteceu. Vendo uma expulsão daquelas e depois vendo outras e mais de outros lances, não se percebe como é que expulsou o miúdo. Mas também quero dizer que foi muito fácil expulsou o miúdo e também os jogadores do Sporting Braga, faltou um bocadinho de experiência porque ninguém pressionou o árbitro, o miúdo, o Bruno, foi expulso, saiu logo do campo, dando a ideia nitidamente que foi bem expulso. Acho que devia haver ali um bocadinho de pressão sobre o árbitro, pelo menos para tentar ver se o VAR dizia alguma coisa. Acho que foi muita facilidade, também pelas médias de idades da equipa, porque foi uma média de idade muito baixa. Uma idade muito jovem. Mas tinha que haver alguém ali a pressionar o árbitro de maneira que pelo menos fizesse alguma coisa, tentasse fazer alguma coisa. Ninguém fez isso, foi muito fácil e o árbitro deu a ideia nitidamente que ele tinha razão e, portanto, penso que aí nesse aspecto não houve experiência que devia haver no lance daqueles. Depois o Sporting Braga na segunda parte controlou também o jogo. Se formos a ver as oportunidades, foram quase todas as mesmas para cada lado. Aconteceu o segundo golo numa perca da bola do Galeno, como diz o Rui bem, o Ian Couto, que devia estar com a linha de 4, devia estar fechada, estava projetado, perdeu a bola, houve ali aquele buraco, o Famalicão aproveitou e bem, mas sinceramente acho que o Sporting Braga não merecia de maneira nenhuma perder aquele jogo, porque se tivesse 11-11, o Sporting Braga, como estava a decorrer o jogo, penso que ia ganhar claramente aquele jogo, sabendo que era um jogo difícil, mas o Sporting Braga fez, na minha opinião, uma boa exibição derivada ao que aconteceu. Se olharmos para o 11 inicial, aqui a entrada de Ricardo Horta e a saída de Vitinho, ou seja, o Sporting Clube Braga perde aqui uma referência, quase o típico 9, como se costuma dizer no futebol. Como é que viu essa dinâmica também? Uma estratégia que acaba por ser um pouco diferente, sobretudo na frente de ataque para este jogo. Eu ontem estava na brincadeira a falar, depois do jogo em casa, a dizer com a minha família que agora os treinadores chamam-se Covid. Porque até a hora do jogo não sabe quem é que vai jogar. E o Vitinho, à última hora, teve que ser da equipa, jogou ali o Falé, penso que não é um jogador
com as mesmas características do Vitinha. O Vitinha é um jogador muito mais rápido, muito mais possante, agressivo. O Fallé até teve muito bem no primeiro golo, o miúdo, ainda é muito miúdo. Uma assistência de Miguel Fallé. Foi diferente, uns jogadores móveis na frente, com o Ricardo Horta ali também. E, portanto, o Sporting adaptou-se bem à situação. Não contava era com aquela expulsão que aconteceu, mas penso que o Sporting Braga deu uma boa resposta e merecia perfeitamente ganhar o jogo se estivesse com 11 para 11, mas não aconteceu, mas acabou por ter o seu prémio com o segundo golo mesmo perto do final. Rui, como é que olha para esta dinâmica ofensiva? Um pouco diferente daquilo a que estamos habituados, porque o Sporting Clube Braga por jogar aqui com um jogador com características diferentes na frente de ataque. Então, e a alteração foi essa. Essa falha, sabia-se já da indisponibilidade do Abel Ruiz, que podia ter jogado naquela posição, e quando se sabe da impossibilidade do Vitinha, a equipa fica um pouco fragilizada, porque a gente sabe que o Fallé é um miúdo que tem muito potencial, mas nesta altura a equipa, mesmo jogando em casa, precisava de mais qualquer coisa, não é? Precisava de mais peso na frente, precisava de um jogador diferente daquele que jogou, tanto mais que depois, quando dá a substituição, a entrada do Galeno, é ele que sai. Foi bom o Mário Gonzalez marcar o golo. Nota-se que por uma questão de, se calhar, de hierarquia, seria ele que devia jogar. Mas, e também pela importância do golo em questão. Claro, mas o treinador é que os treina e sabe a condição de cada jogador na altura. Mas nota-se que há muita falta de confiança do Mário Gonzalez. Mesmo quando entra no jogo, tem 2, 3 lances em que as coisas logo não lhe correm bem. A própria massa associativa também já não está com muita paciência com ele, não é? Portanto, foi bom que ele tivesse marcado este golo. Oxalá também o motivo para o que vem aí do resto do campeonato. Porque... Oi, desculpa lá. E o passe... Sai mal o passe, ele desiste da jogada e depois reage outra vez e vai fazer o gol. Ele tem essas características do ponta-lança. O ponta-lança é aquele que acredita sempre que pode acontecer qualquer coisa. Agora, nós que jogamos, sabemos que a confiança é uma coisa muito importante no jogador. Sobretudo num ponta-lança também. Pois é, principalmente num ponta-lança. E nota-se nele. E isto é uma leitura que é fácil de fazer, quer dizer, tu tens 3 avançados e ele nesta altura estaria em termos hierárquicos na terceira posição, e quando os 2 primeiros não podem, seria ele a jogar, joga o Fallé, portanto mais se sente, ou ele sentirá essa falta de confiança por parte do treinador. Agora, faltou-nos exatamente isso, esse elemento na frente, mas que só se fez sentir mais depois da expulsão, porque até lá a equipa, com os seus movimentos, com a maneira... mais perto do segundo gol do que propriamente... Exatamente, da maneira como se movimentava, da maneira como está trabalhada a equipa, como nós vemos o Ricardo Horta é o segundo melhor marcador nacional, ou seja, não tem que ser o ponta-lança a ser o jogador que faz os golos todos, e por isso a equipa está trabalhada dessa maneira, e o Fallé acabaria por fazer, não sendo o jogador ideal nesta altura para jogar na frente de ataque, mas era um jogador que, pela sua abnegação, pelo seu trabalho, porque é um miúdo que se entrega muito ao jogo, dava e chegava para vencer o Famalicão. Olhando para aquilo que foram as substituições no jogo, Carlos Carvalhal promove aos 80 minutos, e o Rui já falou há pouco disso, a entrada de 3 jogadores, Mário Gonzalez, André Horta e também Roger. De que forma é que, na jogada a seguir, sofrer um golo acaba por alterar também a estratégia que tinha para este jogo? E desde logo a reação da equipa também ao golo sofrido. Claro, há situações ali que também se compreendem, porque há jogadores que têm estado parados, né? Há jogadores que estiveram com Covid, há jogadores que vêm de lesões prolongadas.
as substituições já são feitas na parte final do jogo. Eu fiquei com a ideia que o treinador quis tentar mais qualquer coisa ali ainda, mesmo com 10. Leva logo com o golo. E o golo acontece naquela altura, quer dizer, abala um bocado, não tendo mexido muito na estrutura, porque a estrutura mais ou menos manteve-se igual. Entraram foi jogadores diferentes, podiam ter acrescentado mais qualquer coisa à equipa, mas sofrer o golo naquele momento abalou um bocado ali com a equipa e notou-se que, não sendo aquela falha, dificilmente, apesar que mesmo assim nós ainda andámos lá perto da baliza do Famalicão, mas o segundo golo, eu penso que a equipa sentiu muito o segundo golo. E acontece tudo nesse período das substituições, em nada poderia beneficiar, apesar que os jogadores entraram bem, o tempo também não foi tanto quanto isso, mas penso que até uma outra alteração tenha tido mais a ver com a paragem dos jogadores para trás, de ter treinado pouco. No caso, Al-Musrati tinha também amarelo, estava ali numa fase do jogo já mais... Sai o Ricardo. Sim, o Ricardo e também o Yuri. Yuri, exatamente, ou seja, o Ricardo teve parado bastante tempo também por causa do Covid, tem treinado menos, que à partida esses jogadores não sairiam, porque são aqueles que até acrescentam mais experiência à equipa, não é? Quando estás ali numa altura em que tens de ter o jogo controlado, e tinhas o jogo mais ou menos controlado, não é? Eu penso que o Sporting Braga com menos um, quem chegasse ao estado naquela altura nem dava por ela que estava com menos um. Por isso, como eu tenho o jogo controlado, eu acho que na cabeça do treinador foi vou tentar acrescentar aqui mais qualquer coisa, a ver se mexo um pouco com o jogo, com a juventude dos Rogers, algumas irreverências deles, para ver se ainda conseguia qualquer coisa. Infelizmente sofreu o golo naquela altura e já não se calhar a ideia com que ele meteu os jogadores lá dentro deixou de ter a mesma importância depois disso, não é? Barroso, face a esta estratégia que Carlos Carvalhal tinha pensado no momento antes do golo, acabou por ser também uma boa reação da equipa a esse mesmo golo sofrido? Sim, tentou reagir da melhor maneira possível, porque também estando a perder por 2-1 não podia fazer outra coisa, tinha que reagir. Tinha que pensar mais no empate do que propriamente tinha que logo pensar, arriscar de alguma maneira. Se calhar também teve a pontinha de sorte que não teve noutros jogos, ou em muitos jogos, porque o Famalicão praticamente tinha o lance controlado, mas o Mário Gonçalves apareceu muito bem ali e eles não contavam com ele e ele acabou por fazer o golo e é um jogador de qualidade, não tem feito golos. Também a sorte também não tem sido muita para ele. Vamos ver se este golo dá mais um bocadinho de moral. E o Sporting Braga reagiu muito bem e, derivado ao que se passou no jogo, penso, depois da expulsão, penso que é um resultado mais justo, é que era uma justiça para o Sporting Braga perder este jogo, porque não foi nada inferior ao Famalicão mesmo, com 10 jogadores. Se olharmos também para as novidades, Galeno está de regresso às opções de Carlos Carvalhal. Que importância é que pode ter também este reforço quase de inverno, face ao tempo que teve lesionado, para esta segunda metade da época? Eu penso que todos os jogadores que estão lesionados ou com Covid... Tendo em conta a influência que estava a ter também na equipa. São sempre bem-vindos. O Galeno é um jogador que está a fazer uma excelente época. Teve esse problema muscular, acho que foi muscular, que o afastou durante algum tempo. Depois apareceu e voltou a ressentir-se. Penso que são jogadores importantes, não só ele como outros jogadores que dão uma experiência e qualidade também à equipa, que é importante. Não é só a experiência. Muita gente fala só na experiência, mas a experiência também é preciso qualidade. E ter qualidade e com certeza o Carvalhal gostava muito de ter todos e a massa adepta todos os jogadores disponíveis, mas como sabemos, como está a doença agora, mesmo que tenham a aparecer uns, podem ficar outros para trás, é preciso ter cuidado, mas ninguém sabe de onde é que elas vêm, não só no Sporting Braga como em todos os clubes. O que é certo é que o Sporting Braga deu uma boa resposta e se calhar nem se notou muito a falta desses jogadores. Claro que se estiverem todos é melhor e o Sporting Braga até tem feito boas exibições, mesmo com a falta de alguns jogadores que têm sido importantes e, portanto, o Sporting Braga vai continuar o seu caminho.
Rui, Galeno regressar, o que é que pode significar também para esta segunda metade da temporada? Visto a influência que estava a ter na equipa e no jogo da equipa. É muito bom, é muito bom. O Galeno é uma mais-valia dentro desta equipa. E é um jogador de destaque, é um jogador de desequilíbrios, é um jogador que, mesmo quando o jogo não lhe sai bem, do outro lado, nós sabemos que a equipa adversária se preocupa muito com ele. Concentra mais do que um jogador para a marcação ao Galeno, o que faz libertar-se, por vezes, outros jogadores a ganhar mais espaços na própria equipa. Mas precisávamos de outros. Eu lembro, por exemplo, que a maneira como o Carvalhal gosta de jogar, a falta de Sequeira tem sido uma falta muito grande, porque quando estamos a jogar a 3 e ele pretende que o central lateral saia a jogar, nós sabemos que o Diogo Leite não tem essa apetência e ele começa o jogo com 3, 4 passes mal medidos, portanto não são essas as características dele. Portanto, há aqui um ou outro jogador que nos tinha dado muito jeito nesta altura, o próprio Castro, até por aquilo que há um bocado o Barroso dizia, da falta às vezes, de liderança dentro da própria equipa, de alguém que se imponha, quer perante o adversário, quer perante os colegas, quer perante o próprio árbitro. São 2 ou 3 jogadores que, se tivessem bem nesta altura, acrescentavam e muito à equipa. Mas é nesta altura, é com estes que há questão. É bom que eles vão aparecendo, é bom que os casos deixem de aparecer, porque nós temos, como costumamos dizer sempre aqui, a qualidade está lá, o esforço por parte dos atletas tem existido. Inclusive, nós temos notado isso nestes jogos em que o Sporting Braga está em inferioridade numérica, em que se nota que há um juntar de vontades e de esforço por parte de todos, e isso é inegável. Portanto, é termos os jogadores todos à disposição e como nós dizíamos, este jogo tinha sido importante porque não tínhamos perdido terreno para cima e sabíamos que íamos ganhar terreno para baixo. E como eu disse a semana passada que nós temos que continuar a olhar para cima, não é para baixo, porque temos aí mais um jogo em casa já que nos pode dar mais 3 pontos, que nos pode... porque quem está em cima não vai ganhar os jogos todos, não é? E, portanto, quantos menos pontos perdermos, para nós melhores. E estes 2 pontos são 2 pontos que perdemos ontem que não estavam na minha perspectiva, e de certeza de toda a gente, e que só acontece porque encontramos aqui um senhor que veio para aqui sem qualidade nenhuma e que estragou. Eu ontem dizia, acho que era o César Peixoto que dizia que se expulsa com muita facilidade em Portugal. Eu não sei se expulsa com muita facilidade. Eu sei que nos sítios expulsa, noutros sítios não se expulsa. E o César, não sei porque é que ele disse isso, porque o jogador dele é mal expulso no Passos Ferreira. E há outro que não é. E o jogador do Benfica, mas ele não se referiu ao jogador do Benfica, referiu-se só ao jogador dele, que foi mal expulso. Assim, expulsa-se com facilidade. Não, mas no mesmo jogo não se expulsou quem devia ter sido expulso. Barroso, se olharmos agora para aquilo que é a primeira volta do campeonato, o jogo com o Famalicão marca o final da primeira volta, são 17 jornadas e dessas 17 o Sporting Braga soma 13 jogos consecutivos a não perder em casa, embora seja para todas as competições. Como é que olha também para esse balanço da primeira volta do campeonato e também a primeira metade da época? Eu penso que é claro que as pessoas querem sempre mais e houve jogos também que se podia ter ganho e não se ganhar, outros que se podia ter perdido e acabou por se empatar este jogo, como por exemplo com o Famalicão. Dentro das condicionantes que tem havido, do Covid e de muitas lesões também, há que dizer, as coisas até têm corrido mais ou menos dentro do que se esperava. Claro que as pessoas querem sempre mais, eu também quero mais, os sócios querem mais, o Carvalhal quer mais, os jogadores querem mais,
Mas o futebol também é um jogo que ninguém pode dar como garantido as vitórias. As coisas acontecem, muitas vezes joga-se bem e não se ganha, outras vezes joga-se mal e ganha-se. E penso que o Sporting Braga tem que pensar agora, começar a segunda volta da melhor maneira, com o Marítimo, também é uma equipa que vai estar aí com um novo treinador, também tem agora feito bons resultados. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas sinceramente o Sporting Braga, claro que toda a gente pensa assim, podia ter ganho aqui mais um ponto, mais 2 pontos, ali mais 2, mas o futebol é um facto, é que ninguém pode contar com essas coisas, e o Sporting Braga podia de facto ter mais pontos, mas também podia ter menos, que o futebol não se pode dar nada como garantido, como já disse. Agora o Sporting Braga tem que pensar na segunda volta e depois na Liga Europa também, e pensar em fazer o melhor possível até ao final da época, e tem muito a ganhar ainda. Rui, se olharmos para esta primeira metade da temporada, também para a primeira volta do campeonato, que balanço é que faz? E desde logo também esse registro que eu falei há pouco, são 13 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota em casa, também o que é que isso pode transmitir em termos de jogo? Há muitos treinadores que dizem isso, que é... nós temos a Fortaleza em Braga neste momento. É isso que eu digo. Há muitos treinadores que referem um bocadinho isso, que gostavam que os jogos em casa, os adversários não se sentissem confortáveis, que esta fosse a sua fortaleza. E nesta altura, acho que não é de agora, o Sporting Braga é uma equipa que é muito difícil de ser batida, nomeadamente em casa. Se formos fazer essa estimativa, de certeza que é enormíssimo o número de jogos que o Sporting de Braga ganha em casa, inclusive com equipas de grande gabarito. Mas nós começámos muito bem a época, nós falámos sobre isso no outro dia, que até apesar da vitória da Arouca, começámos muito bem a época. Inclusive ganhámos este jogo na primeira volta do Marítimo fora. Sim. Começamos muito bem a época fora e depois perdemos algum lá nesses jogos fora. Em casa, a equipa com mais ou menos dificuldade vai conseguindo ser superior, conquistar pontos. É lógico, estamos a falar de competições diferentes, mas é uma equipa muito respeitada. Você repare, o Braga jogou contra o Famalicão. O Famalicão tem uma excelente equipa. Eu acho que falamos disso semana passada. Tem uma excelente equipa. A classificação se calhar não traduz a Exatamente. qualidade da equipa. E isto para dizer o quê? No final do jogo, eu vejo o treinador que jogou 70 minutos para aí, com um jogador a mais, dizer que o empate foi um resultado justo. Quer dizer, quando... não sei, quer dizer, eu acho que isto transmite algum respeito que os clubes têm por qualquer pontozinho que consigam arrecadar aqui no nosso estádio. Por isso, é tentar manter, melhorar naquilo que há a melhorar, recuperar jogadores, e encarar com otimismo aquilo, porque a equipa tem jogo, a equipa tem bons elementos, tem bons jogadores, e por isso tem tudo para fazer uma muito boa segunda volta, e inclusive empenhar-se fortemente naquilo que é a participação que ainda tem na Liga Europa. Acho que temos que acreditar, a massa associativa tem que acreditar, e acho que tem acreditado, e porque os jogadores, tirando aquele jogo dois jogos, acho eu, que é o jogo na Luz e o jogo no Bessa, foram sempre jogos muito, muito trabalhados por parte da equipa, com grande vontade, entrega, e não há nada a apontar aos jogadores nesse aspecto. Muito bem, muito obrigado, Rui, muito obrigado também, Barroso. Fechamos assim o programa desta semana. Não deixe de acompanhar já esse próximo jogo do Sporting Clube Braga para o campeonato, jogo que marca o início da segunda volta frente ao Marítimo. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.